Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vai, amados? Tudo bem? Vocês estão aí na live, né? Nós temos hoje aí a presença de algumas pessoas nesse feriado chuvoso, né? De Dia de Finados, e a gente terminando aqui o período de oração. Se você pediu oração ontem pela noite, nós oramos aqui por vocês. Eu soltei um chamado no Instagram, também no WhatsApp da igreja. Quem quiser um pedido de oração, bastava pedir que nós faríamos essa oração aqui à noite, ou aqui pela manhã, né? Já foi feita aqui das 7, cheguei aqui às 7h10 mais ou menos, que a gente começou a oração aqui. Agora está fazendo a live. Eu vou deixar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para a vida dos presentes, né? Não será a live que eu trago o estudo baseado em Apocalipse capítulo 2, retornando, né? Voltando ao primeiro amor. E esse daí a gente vai fazer durante a semana. A partir de amanhã a gente eu retorno. Mas essa aqui vai ser uma palavra para o seu dia, uma palavra para abençoar o seu dia. Então eu queria compartilhar com você Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E eu queria que a gente lesse aí o versículo 16. Romanos 8, versículo 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então esse texto, ele especifica de fato o relacionamento que nós temos com Deus. Ele especifica a certeza de que nós temos comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Mas ele reflete algo que é importantíssimo para a nossa vida, que é justamente o exercício prático, bom dia a todos, né? Eu já estou na palavra, mas bom dia para cada um de vocês que estão chegando aí, a irmã Nira, irmão Rafael e irmão Diego, né? Que estão presentes aqui agora. Então, o que é que a Bíblia ensina sobre isso, né? Sobre o sacerdócio universal, né? Aqui eu vou levar por esse tema. Poderia levar para o Espírito Santo, o ser guiado pelo Espírito, mas o mais importante aqui, talvez para que a gente possa chegar ao ser guiado pelo Espírito, é o entendimento do sacerdócio universal. Quando a gente pensa em sacerdócio universal, existem duas coisas que são importantíssimas para a gente definir. É que o sacerdócio universal, ele não elimina a figura do sacerdote. Então, o sacerdócio universal, ele não remove a figura do sacerdote, do pastor, do líder espiritual, de jeito nenhum. Porque tem muita gente que acha que porque agora eu tenho o Espírito Santo e porque agora eu sou guiado por Deus, eu não preciso de ninguém mais para me levar ou para me ajudar no relacionamento com Deus. Isso é um equívoco, certo? Por que é um equívoco? Porque Deus, ele levanta pessoas não com uma capacidade diferente, mas com um chamado diferente, com um chamado no qual o entendimento da palavra da paz, no qual o entendimento da palavra, no qual a compreensão da própria palavra e a capacidade de ministrar, de falar, é diferente de outras pessoas, justamente para transmitir o conhecimento, para transmitir a forma como você deve se relacionar com Deus e a forma como você deve compreender, entender a palavra e viver uma vida com Deus, para fortalecer a sua fé, também para te chamar a atenção quando você está precisando de correção, para te ajudar na sua caminhada. Então a função sacerdotal e pastoral hoje é a função até que Hebreus capítulo 13 chama de guia, que é para te guiar, né? Para te ajudar a chegar
a um relacionamento mais profundo com Deus. Para te ajudar a chegar a um relacionamento mais profundo com Deus, a um conhecimento mais profundo de Deus. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter uma compreensão. Deus levanta homens, levanta pessoas, podem ser mulheres também, então levanta pessoas com o intuito de ajudar as pessoas no crescimento espiritual, na edificação, guiar pelo caminho correto, pelo ensino correto, também ajudar a corrigir os erros, as falhas, os problemas, as dificuldades. E essas pessoas, elas têm esse chamado sacerdotal. Agora, o que vem a ser o sacerdócio universal dentro dessa especificação aí, dentro disso aqui que a gente leu no texto, que diz assim, ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Certo? O sacerdócio universal é essa capacidade hoje que nós temos de nos relacionar diretamente com Deus, sem intermediários. Então, um pastor, um guia, ele não é um intermediário entre você e Deus. Ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar, a ter esse relacionamento com Deus. Ele vai te ensinar por meio da palavra, ele vai te ensinar por meio do que a gente tem feito, por exemplo, diariamente acerca das disciplinas de oração, ou das disciplinas, não disciplinas de oração, mas disciplinas espirituais, como atingir esse relacionamento pleno com Deus. Ele vai te ensinar como, através da palavra, através do que está escrito, traduzir isso na sua mente, para que você possa aí sim fazer com que esse sacerdócio universal ele seja pleno, ou seja, você tenha a possibilidade de ter um relacionamento com Deus na sua plenitude, dentro de todas as suas dos seus potenciais. Dentro dos seus potenciais, porque nós temos um relacionamento potencial com Deus. O que é o potencial? Relacionamento potencial. Relacionamento potencial é um relacionamento no qual você pode chegar a um determinado nível com Deus, mas você ainda não chegou. Então você tem o potencial de chegar ao nível máximo de relacionamento com Deus, ao nível onde Deus fala contigo, ao nível onde você sabe que durante o momento que você está orando, Deus está presente, no momento onde você sente o toque de Deus, no momento onde você sente a presença de Deus, no momento onde a palavra de Deus ela passa a ser clara na sua mente e remove as confusões, e remove a religião, e remove as coisas que são confusas na sua vida com Deus, baseadas simplesmente em cerimoniais. Por quê? Porque a religião, como é ensinada até hoje para muitas pessoas, ela não difere muito do que, até a evangélica, ela não difere muito das superstições. Tem pessoas que acham que é por meio de um objeto que você agrada a Deus. Tem gente que acha que é por meio de um toque, de uma ação, ou de um elemento que você agrada a Deus, ou que você atrai a presença de Deus. Naturalmente que dentro desse aspecto tem a fé, que nós não vamos falar hoje, que isso sim atrai a presença de Deus. Mas o mais importante é você saber que no seu relacionamento com Deus, você não precisa de nenhum intermediário, você não precisa de nenhum objeto, você não precisa de nenhum elemento que elimine essa distância, que remova essa distância em você e Deus. O que você precisa é entender que Ele está com o coração aberto, que Ele está procurando, na verdade, até corações que estejam conectados com Ele, corações que estejam na mesma sintonia, vamos dizer assim, no mesmo entendimento. Então é como um rádio. Hoje em dia a gente sabe muito pouco sobre rádio. A gente sabe muito pouco sobre rádio porque a gente não usa mais rádio. Pouca gente usa rádio. Hoje até a rádio ela é online. Mas antigamente quem tinha os aparelhos de rádio antigos, e até as televisões antigas também eram assim. Você ia ligar o rádio e você queria ouvir uma determinada faixa da FM, aí você tinha um botãozinho, que aquele botãozinho era chamado de dial, D-I-A-L. Esse dial você ia colocando, você ia sintonizando, ou seja, colocando o rádio, aquelas faixas que tinham ali, eram faixas de vibração de ondas,
Quando você encontrava no seu rádio a mesma vibração de onda que a emissora mandava, então você começava a ouvir o que havia no rádio. Nosso relacionamento com Deus, ele não é assim exatamente. Eu estou fazendo somente uma analogia, mas ele funciona mais ou menos assim. Quando você tem o mesmo entendimento da palavra, quando você entra na mesma dimensão aonde Deus está presente, a dimensão do sobrenatural, a dimensão do fora daqui da terra, a dimensão que ela só pode ser acessada de forma completa através da palavra, não pode ser de outra forma. Se uma pessoa acessa o sobrenatural de uma maneira diferente do que está na palavra, ele vai entrar na dimensão dos demônios, ele vai entrar na dimensão dos espíritos imundos. Mas quando você entra na dimensão divina através da palavra, você entra sim em comunhão com Deus, Você entra na comunhão com Deus e na testificação que esse texto fala. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Então você começa a ter essa comunhão com o Espírito Santo e essa comunhão com Deus, e aí você tem a capacidade de exercer esse sacerdócio universal, Então, no que consiste o sacerdócio propriamente dito? O que é o sacerdócio universal de forma plena? O que efetivamente significa entrar nesse nível de relacionamento com Deus a nível sacerdotal? O que o sacerdote faz? O sacerdote é aquele que ora pelas pessoas, é aquele que intercede pelas pessoas, é aquele que oferece culto a Deus, é aquele que oferece adoração a Deus, e é aquele que se comunica com Deus, Todo sacerdote, ele tem acesso a Deus. Então o sacerdócio universal, que é uma teologia defendida para os crentes, todos que se convertem têm o sacerdócio universal, é justamente essa abertura do canal de comunicação entre Deus e o homem sendo liberado para todos. Isso aconteceu quando Cristo, lá na cruz, no momento em que ele morre, o véu do templo se rasga, porque o véu do templo, ele representava essa separação entre o homem e Deus, o templo de adoração do templo de Israel. Então, lá no tempo de Jesus, que havia esse local, esse véu que separava o lugar santo dos santos, dos três ambientes dos três ambientes do templo, o átrio, o lugar santo e santo dos santos. No santo dos santos só quem entrava era o sumo sacerdote. Então aí com Cristo esse véu foi rasgado, essa separação aconteceu, ou melhor, foi destruída. Não aconteceu, ela foi destruída, ela foi removida, e aí nós passamos a ter acesso direto ao santo dos santos, e que é como a gente canta na canção do Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, e aquela canção linda, maravilhosa. Ou então quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, porque é aonde se vive, é onde se presencia, é onde você tem de fato a presença de Deus de forma plena, é onde você tem de fato a comunhão profunda com Deus, e ali você pode colocar diante dele as suas necessidades, você pode colocar diante dele as suas dificuldades, você pode colocar diante dele as suas fragilidades, você pode colocar diante dele tudo aquilo que você precisa, e isso remove todo e qualquer intermediário. Você pode fazer isso diretamente a Deus. É o lugar onde você pode chorar, lugar onde você pode se espernear, é o lugar onde você pode também agradecer, é o lugar onde você pode se quebrantar, é o lugar onde você pode pedir a Deus, falar para Deus das suas queixas, sem murmurar,
mas das suas dores, do que está te incomodando, do que você precisa potencializar na tua vida, aumentar, crescer, tudo isso. Então é ali, naquele local, certo? E quando você está em comunhão com Deus, você sente a presença do Espírito Santo, você sente a presença do Espírito Santo. E às vezes o que acontece com muita gente, e é comum isso, que não consegue entrar nesse nível, é porque acha muitas vezes que pela sua talvez timidez, talvez fraqueza, talvez incapacidade, ou se achar menor, pior do que os outros, aí não se arriscam, vamos dizer assim, nesse campo, nesse nível. Mas olha o que a Bíblia fala no versículo 26, Romanos 8, 26, diz assim, e da mesma maneira também o Espírito, aquele Espírito lá que testifica com nós, esse mesmo Espírito, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então esse mesmo Espírito que testifica em nossas vidas, quando nós mergulhamos no entendimento que nós temos total e livre acesso a Deus, esse mesmo Espírito é o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda nas nossas dificuldades, nos ajuda nas nossas dores. Então é nessa hora, nesses momentos que você tem liberdade de chorar, porque você não precisa abrir a boca e falar, você só precisa pensar, você só precisa estar convicto de que Deus está presente ali naquela hora. Se você não quiser falar, não fale, mas pense. Mas se você quiser falar, você fale. Ou seja, Deus, Jesus nos deu uma liberdade no relacionamento com Ele, e o melhor de tudo é a capacidade ou a potencialidade que há em Deus de alcançar o mais profundo do nosso ser, o mais profundo do nosso coração, nos dá justamente essa amplitude de poder nos relacionar plenamente com Deus. Mas a segunda, ainda há um segundo benefício, vamos dizer assim, quando a gente entende que o Espírito Santo testifica em nossas vidas, que se essa capacidade produz, atrai, faz com que nós tenhamos relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo, e nos faz enxergar um outro nível, um nível sobrenatural da presença de Deus através do Espírito Santo no relacionamento com Deus, nós também temos a capacidade agora de ouvir, e não só de ouvir, como conhecer a visão de Deus para a nossa vida, que é quando nós saímos então do nível, ou não saímos do nível, mas acrescentamos, bom dia prima, mas acrescentamos no nosso nível de espiritual, certo, também a visão profética. Porque o que é a visão profética? A visão profética é a capacidade de entender o que Deus vê, e transmitir para nossas vidas, e nós possamos não só transmitir para as nossas vidas, como transmitir também para a vida de outras pessoas, mas principalmente para nossas vidas, uma visão profética individual, no relacionamento com Deus. Quando a gente atinge o ministério profético é diferente. Eu estou falando de uma visão profética, não do ministério profético. O ministério profético, numa dessas lives a gente vai poder falar aqui, mas essa visão profética, que é a visão de propósito, a visão de entendimento do que Deus tem de bom, de melhor para nós, de uma vida que seja aprazível. São aquelas respostas que a gente busca nas nossas orações, são aqueles direcionamentos que a gente quer entender, quer ter da parte do Senhor nas nossas orações, nas nossas petições, são aqueles vazios, ou é o preenchimento daqueles vazios existenciais, daqueles vazios espirituais, daqueles vazios emocionais que existem dentro de nós, que só podem ser preenchidos justamente com a revelação da palavra de Deus, com a revelação daquilo que Deus tem para nossas vidas, Então,
essa palavra que eu queria deixar hoje, né, essa palavra que para seu dia de hoje, né, que você tem livre acesso a Deus, que busque a Deus de todo o seu coração. Procure se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Procure entender que o Espírito Santo ele está sempre aí para te auxiliar. Você já recebeu Jesus, você já tem Jesus na tua vida. Com Jesus o Espírito Santo vem, habita em nós. E o Espírito Santo ele vai estar sempre testificando o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, podemos nos relacionar com o Pai com intimidade, com abertura, com o coração aberto, sem segredos, sem mistérios, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de fragilidade, sem nenhum tipo de fraqueza, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de bloqueio, né? Ou seja, estar abertos para uma vida e um relacionamento com Deus bem de acordo com a palavra dele. Amém? Então tenha um bom dia hoje. Amanhã eu vou estar aqui de novo às 7 da manhã orando, certo? Orando. E vou estar depois às 8 fazendo a live. Às 8 eu vou fazer a live voltando ao primeiro amor, onde nós vamos trazer amanhã a 4ª disciplina espiritual para você restaurar o seu primeiro amor com Deus. Então venha, traga convidados, chame pessoas aí, você que está vindo aí, prima, né? Solange, você que apareceu hoje aqui, né? A Rafa que está sempre, Diego, França também que apareceu aí, Nira. Convida as pessoas aí, amanhã eu vou passar o zap, vocês passam o zap para outras pessoas, pede para seguir o canal. Tem uma pombinha aqui embaixo no seu zap, tipo um aviãozinho assim. Nesse aviãozinho você passa aí com seus contatos, ajuda a crescer essa live, trazer mais gente, porque, irmãos, quanto mais pessoas tiver, mais milagre pode ser feito, né? Então eu creio que daqui, por exemplo, haverá milagres, vão acontecer milagres hoje ainda. Com essa palavra vai acontecer um milagre na tua vida. Se você crê nisso, recebe essa palavra no nome de Jesus, né? Então tenha confiança nisso, acredite que Deus está conduzindo a sua vida e que você tem livre acesso a Ele. Amém? Deus abençoe. Bom dia na paz do Senhor. Amém.